tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Recanto de Luz. Hoje um dia meio atípico, feriadão. Não temos aí aquele número de pessoas da segunda, porque aproveitamos o feriadão do dia do funcionário público, que foi transferido, e algumas pessoas foram viajar. E aí, vamos também, nas nossas preces, pedir por eles, porque eles também têm a vontade de estar aqui, por algum motivo não estão. Pedimos inicialmente que para que a gente consiga conduzir o trabalho conforme a espiritualidade espera, que o silêncio realmente ele é muito importante para o bom desenrolar do trabalho, que aquele que ainda não desligou o celular ou colocou no modo silencioso, faça-o agora, por favor, para que a gente consiga então desempenhar esse trabalho junto com a espiritualidade. E aproveitando o momento de abertura, a gente também quer agradecer por todas as doações realizadas por todos os participantes que aqui vêm, pessoas que mandam também, pedem para a gente ir lá buscar, porque além das doações dos alimentos, também tem as doações para o brechó, e estas doações para o brechó acabam muitas vezes que a pessoa não sabe que ela pode doar um móvel, um equipamento que possa ainda ser colocado para outra pessoa que esteja precisando, ou até para ser vendido de uma maneira módica no brechó. E assim acaba que a gente consegue, no final de um mês em que não se conseguiu todos os itens da cesta que são montadas para as famílias atendidas, aí então com esse dinheiro a gente compra por favor, né? Então tudo é uma forma de ajudar. E sábado agora foi entregue, ontem, sábado eu conversei com um colega que é um dos responsáveis por essa área, e ele disse que correu tudo bem, todas as famílias levaram as suas cestas, né, conforme as famílias cadastradas aqui, e a gente então pede que continuemos nessa luta. Ainda temos todo mês esse lindo trabalho que juntos, todos nós aqui, fizemos, que é cada um com um pouquinho de alimento, material de limpeza pessoal, para casa, a gente consegue alcançar essa cestinha que dá um pulmão aí para o mês para muita gente. Então fica esse agradecimento também já de imediato pedido. Ressaltando os dias, né, a gente recebe aqui sempre na segunda-feira, nos dias de exposições, a partir das 15h30, 15 horas a gente já está por aqui, e até às 16h30, né? Às vezes passando um pouquinho. Na quarta-feira temos as preces e irradiações, então, nesse momento, a gente pede que entre 3h30 e 16 horas, porque às 16 horas começam as preces, volta aquela solicitação do silêncio, depois às 16h20, 16h25, a gente ainda está por aqui. No término desse trabalho, poderemos receber as doações. Na sexta-feira temos o brechó à tarde, são todos convidados, tem muita novidade, coisas maravilhosas. A gente chega ali e não sabe o que é primeiro, porque realmente as pessoas entenderam o que é a doação, e a gente recebe, graças a todos, bastante coisa. E aí então a gente consegue, de certa forma, dar uma boa direção a essas coisas. Então na sexta-feira as gurias estão aí, da 1h30 às 5h30. E no sábado, na sexta-noite a gente está aqui também, porque tem estudo presencial e a evangelização infantil. Caso o cara não consiga na sexta de tarde, ainda tem sexta de noite. E no sábado, a nossa exposição, às 20 horas, então antes das 7h30 às 20 horas, a gente vai estar aqui recebendo as pessoas e as doações. Ainda salientamos o estudo, né? A evangelização infantil às sextas-feiras, às 20 horas. No mesmo horário temos um grupo de estudos presencial para os pais e acompanhantes das crianças que queiram participar do estudo presencial. Temos também os estudos em outros dias e o online, para aquele que ainda não conseguiu sair de casa naquele horário, ainda temos o estudo online, né? Informações com o nosso pessoal da nossa portaria, da nossa recepção. Então agora, depois de falar tanto, eu quase não deixei meu amigo falar aqui, nós vamos ler uma mensagem para dar uma harmonizada no nosso pensamento, e aí buscar entrar na sintonia de uma exposição. E após então faremos uma prece. A mensagem é por paz e diz assim: Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós,
Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixeis agir precipitadamente, que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar, que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar sem que coisa alguma delas nos afaste. E é com esse pensamento, com essa mensagem, que pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos bondosos espíritos protetores desta casa que nos acompanhem nesta exposição que o nosso colega vai nos apresentar e que estejamos todos nessa sintonia do bem, da paz, como diz a mensagem, e que Jesus nos acompanhe nesse momento. Que assim seja. O trabalho de hoje está a cargo do nosso colega Paulo Melo. Boa tarde, repetindo boa tarde do meu amigo. Já falou tanto boa tarde, ele foi tão bonito que nem precisava dar o meu, mas boa tarde, tá? Quero que todos vocês sejam muito bem-vindos, acarinhados pelo nosso Recanto de Luz, inclusive os amigos que estão via online. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós vimos fazendo do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Esse livro, ele é sui generis porque ele conta histórias do mestre, quando na reunião na casa de Simão Pedro, onde podemos dizer até que foram os primeiros passos dos evangelhos no lar, né? Então, inclusive, a maioria dos espíritas faz essa prática do evangelho no lar, que é uma maravilha, porque adquire conhecimento e mantém a casa, o lar da gente numa sintonia boa, numa espiritualidade muito boa. Bom, então, o nosso estudo de hoje, dessa tarde, eu pensei em fazer um pouquinho diferenciado das exposições que a gente faz. E nós vamos, como as mensagens do mestre são multifacetadas, em cada história não é só uma mensagem, tem milhões de coisas nas entrelinhas. Hoje nós vamos fazer então uma interpretação de texto dessa história e vamos tentar descobrir quais são as facetas que tem ali, as coisinhas escondidas, que às vezes passam assim batido quando a gente lê e a gente não se dá conta de que ali tem uma lição proveitosa. Então vamos ao texto. Como foi dito, em determinada noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Vimos aqui, então, que estavam todos preocupados, principalmente Filipe, com as tentações e o que fazer para se livrar dessas tentações que nos agridem todos os dias, né? Todos nós somos agredidos, somos atacados por tentações que vêm de vidas passadas, que vêm da própria vida presente. Então, ele estava preocupado com isso. Então, a história de Jesus. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. Vamos fazer o primeiro adendo. É interessante a gente prestar atenção. O Senhor, nosso Pai, precisou. Deus precisa da gente? Aqui surge a primeira coisa, a primeira pergunta. Por que Deus precisa da gente? Jesus colocou esse precisou justamente por causa disso. Que Jesus precisa da gente porque Jesus quer o nosso bem. A nossa criação foi para sermos felizes, para sermos ditosos. Mas para isso nós precisamos trabalhar também. Ele já nos deu a vida, nos deu o planeta, nos deu as ferramentas, o livre-arbítrio. Ele nos deu tudo isso. Então, cabe a nós. Nós é que precisamos, ele precisa da gente para a gente levar adiante essa mensagem. Então, o que ele fez? Ele localizou no meio dessa cidade dissoluta e revoltada uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos que o amavam e lhe honravam as leis
sábias e justas. Outro adendo de Jesus. Deus podia ter posto um cavaleiro errante, um guerreiro. Não, ele colocou o quê no meio dessa cidade dissoluta e revoltada? Uma família. Porque é na família que nós vamos criar todas as boas qualidades, vamos desenvolver tudo que a gente precisa para poder estender e espalhar isso como uma grande revolução no mundo inteiro, onde vai fazer com que a fraternidade vá se espalhando de lado a lado. E é só na família que a gente consegue isso. A família, embora a gente venha reencarnado com pessoas, às vezes, que foram algozes nossos em outras vidas, ou nós mesmos, então nós somos totalmente diferentes uns dos outros, mas é esse o sentido da coisa. É por isso que nós estamos encarnados todos assim, diferentes. Ah, aquele filho me dá um problema, aquele parente eu não gosto. Mas é para isso que nós estamos todos juntos. E é por isso que a família serve. No momento que a família se afiniza e consegue, cortando essas arestas, significa que essa família está espiritualizada. E nada vai acontecer com essa família. Eles criaram uma capa protetora de amor que vai impedir com que coisas ruins venham a acontecer. E se acontecerem, vai ser muito mais fácil de suportar. Então, aí situados, essa família nessa cidade, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé. O que é um núcleo de caridade e fé? Um núcleo de caridade e fé são uma reunião de pessoas que estão direcionadas para o bem. Não precisa ser uma família. Claro que aqui no caso da história é uma família, mas aqui no centro, aqui nosso Recanto de Luz, é um núcleo de caridade e fé. Já viu? Nosso amigo acabou de falar as coisas que nós fazemos assistindo aqueles que precisam. Não só isso, o nosso trabalho é muito mais do que o material. O nosso trabalho principal é justamente o espiritual. E é nessa casa aqui que nós encontramos. Temos outros vários núcleos, não estamos tirando nenhum mérito das outras. Não, mas como nós estamos aqui, estamos falando daqui. Essa é a importância da gente manter unido como se fosse uma família. Na realidade, nós somos uma família. Todos nós, todos encarnados, somos uma família. Nós somos todos filhos de Deus, todos temos esse DNA divino dentro de nós. Então, como nós somos todos filhos de Deus, aqui nós podemos fazer esse núcleo de caridade e fé. E vamos levando adiante isso. Não é só ficar aqui dentro. Quando sair, nós vamos plantando a sementinha para tudo que é lado. Então, essa família transformava uma sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Bom, aí nós temos o nosso primeiro grande embate. A despeito dos nossos problemas, né, internos, nós temos os problemas externos. Então, quando a gente pratica o bem, geralmente nós temos antagônicos, né? Geralmente nós temos o mal contra nós. O mal pode ser um ciúme de uma pessoa, né? Alguém que se sinta mal com o que a gente está fazendo. Sempre vai encontrar aquele que diz assim: ah, esse cara é metido a santo, está fazendo isso, né? Não vai mudar nada do mundo. Esse é um jeito de bloquear uma ação boa. Esse aí que é uma guerra tenaz. E aí ele fica disseminando isso, disseminando aquilo, para justamente evitar que se processe o trabalho do bem. Então, a princípio, vamos continuar a história. As trevas, né? Flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. É importante ver que Jesus, nessa história, ele coloca não apenas o antagônico do bem, como ele coloca as soluções para os flagelos que nos atacam no dia a dia. Olha aqui, ó. Repetindo. Flagelou-os com os morcegos da maledicência. O que é que venceu a maledicência? A tolerância. Se a gente sendo tolerante, aquilo que é maledicente não vai nos atacar. A gente tolera e deixa passar ao largo, né? Não vai se revoltar contra aquilo, porque a verdade sempre aparece e o bem sempre vence, de um jeito ou do outro sempre vence.
Então ele espalhou ao redor dele, como eles tiveram tolerância, o espírito das trevas espalhou ao redor deles as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Vamos falar sobre pobreza, então. A pobreza é uma prova. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a pobreza é mais uma prova que nós temos para suportar. Só que a pobreza, no momento que a gente começa a maldizer a nossa sorte, a criticar o Criador, né, a se revoltar contra a nossa situação, essa pobreza não está servindo de nada. Está nos arrastando mais para o abismo ainda. A inteligência disso é aceitar com resignação a pobreza e fazer dela uma catapulta para a nossa evolução. Porque pobre também ajuda, ou não? Pobre faz caridade, até mais, eu acho que pobre faz mais caridade do que rico, né? Porque existe uma coisa, o pobre, quando é pobre mesmo, ele tem menos coisa que o rico, que é o egoísmo. Então ele divide o pouco que tem, enquanto que aquele que tem muito quer tudo para ele. Não, o pobre não, o pobre ele vai dividindo. Então faz o quê? Ele faz o serviço incessante de ajudar. E foi aí que Jesus diz, então, a pobreza para vencer com o serviço incessante, para superar todas as dificuldades. Em seguida, o gênio do mal atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Calúnia. Calúnia, gente, é o que mais se vê atualmente. Nunca se propagou tanto a calúnia como agora. Caluniar o que é? É inventar uma historinha. Ou até que não invente, que fale uma história da pessoa, mas é fazer com que isso vá minando todas as amizades, todos os bem-quereres dessas pessoas. A gente tem que notar uma coisa, que todo caluniador, no íntimo, ele é um covarde. Porque o caluniador não fala na frente. Ele vai por trás. É onde ele vai envenenando, né? E quando a pessoa às vezes se dá conta, chega no lugar, aquelas pessoas que gostavam dele, que sorriam, que eram amigos, estão todos de cara virada para ele. Se caluniou de um tal modo, disseminou aquela intriga tão grande, que ninguém mais suporta esse homem ou essa mulher, né? Então, qual é a resposta que Jesus diz que fizeram? Construtivo silêncio. Ou seja, não vamos espalhar o que vem para a gente. Vamos calar. Silêncio é a melhor resposta. Silêncio, para certas coisas, o silêncio é maravilhoso. E mesma coisa, o nosso Gandhi, o libertador da Índia, se libertou do jugo britânico com uma arma chamada silêncio. Xingavam ele, falavam dele e ele mantinha sempre aquela paz. A tal ponto desconcertava todo o serviço britânico. As forças armadas britânicas não sabiam mais o que fazer. Terminou libertando a Índia do jugo britânico. Então, silêncio. Silêncio para a calúnia. Outra coisa, falando em calúnia, pior coisa que temos agora, esse fim de semana, a nossa presidente, inclusive, tocou nesse assunto. Que as redes sociais é maravilhosa as redes sociais, claro que é, quem não gosta de se comunicar com fulano, saber uma notícia, mas ao mesmo tempo é um veneno, porque nunca se fez tanto, se falar tão mal das pessoas como agora. O Facebook, abre lá, as pessoas não se conhecem e já estão se odiando, não interessa o motivo, é política, porque está bonita, ou porque emagreceu, ou porque engordou. Está lá a calúnia, metendo o pau direto. É o cara que viu televisão e diz, esse artista é muito ruim. Ele nem conhece o artista, ele nem sabe nada sobre representação, sobre teatro, e está lá falando mal. Isso aí, o que vai acontecer? Essa calúnia só reverte para nós mesmos, só reverte para aquele que fala. A gente sabe que tudo na Terra funciona como uma teoria. A cada ação corresponde a uma reação. Então, essa reação, ela vem às vezes até em dobro, que bate lá, é como uma bola de tênis que bate forte na parede e volta na gente. Então, o construtivo silêncio é o que foi eliminando a calúnia.
Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvesse galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que visitava ao Pai que está nos céus. Então, aqui nós temos a vaidade. A vaidade é prima irmã do orgulho, né? E o que é a vaidade? A vaidade é aquilo que nos faz, além de orgulhosos, sermos egoístas. Porque nós pensamos a achar que nós somos a última bolachinha do pacote, né? Nós é que somos melhores, que ninguém se equipara a nós. A vaidade nos leva a isso. E era isso que os demônios da vaidade tentavam fazer. Fazer com que as pessoas ficassem se achando o máximo, né? E se achando o máximo, tu relega o próximo ao pior de tudo. Não é mais considerado pessoas. Os preconceitos nascem, a maioria tem a vaidade lá dentro. Dentro dele tem a vaidade, né? Porque as pessoas vaidosas, preconceituosas, julgam aquele menor do que elas. Seja qualquer condição, gênero, raça, cor, religião, né? Então, a vaidade faz isso. A gente tem que se cuidar, inclusive, até com o que a gente sabe, com o que a gente aprende, para não se tornar um pseudo-sábio. Porque aí, senão, a gente passa a ser vaidoso, achando que sabe tudo. E ninguém sabe nada, né? Nós estamos todos, na realidade, todos no mesmo patamar evolutivo. E é isso que interessa para a espiritualidade. O interesse é o que nós somos na alma. Não no que a gente tem de conhecimento. Ótimo, muito bem, ajuda a gente. Mas aquilo que a gente traz no coração é o que a gente vai levar. Mais nada. O resto fica tudo aqui. Roupa, inclusive o corpo. Não é? Então, o que vence a vaidade é a humildade. É sermos humildes. E é simples ser humildes. Uma pessoa humilde não quer dizer que vai se arrastar no chão e deixar o outro subir. Não é isso. Ser humilde é respeitar o outro, respeitar a opinião do outro, aceitar o outro como ele é. Não é? É isso que é ser humilde. É saber levar uma mensagem com carinho, com amor. Nada que vá afetar a pessoa, que vá trazer dilema dentro da pessoa, criar anátema. Nada disso. Isso é ser humilde. Bom, então vamos continuar. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhe as casas de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, né? Recebia e dava, né? E passava adiante. Então, aí temos a outra prova grande. E eu digo que eu sinceramente acredito que seja muito pior que a pobreza, que é a riqueza. Porque a riqueza te abre portas para todos os supérfluos que tu não precisa, para todos os vícios, sejam eles vícios materiais, como sejam eles vícios espirituais. Então nós ficamos à mercê de tudo aquilo que a gente pode comprar. Então aí passa a ser mais importante ter do que ser. O rico, então, naufraga nos próprios desejos dele e fica sempre vazio. Porque nada a gente consegue com amor, com carinho, com gratidão. A gente consegue como paga, né? Até os amigos que se aproximam. A fulano tem dinheiro, ele faz cada festa, está lá cheio de gente para comer aquele churrasco que o cara está pagando. Vão embora e ainda saem rindo ainda. Então a riqueza talvez seja a pior das provas. O pior de tudo é que quando desencarnamos, né, o rico, que era avarento, geralmente são avarentos, o que acontece? Quando chega lá, não tem nada mais. Aí o cara lá com um livrinho diz, tá, e aí? O que tu traz aí nessa bagagem? Ah, eu tenho dinheiro, casa. Tá, não veio nada aí. O que tem aí mais? Mais nada. Só dor, sofrimento, choro. Só isso, mais nada. Então, como eles conseguiram com a prece e
davam de novo as moedas, tudo que recebiam de dinheiro passavam adiante, faziam uma coisa chamada caridade, né? O espírito das trevas, desesperado, mandou o demônio da tristeza. Aí sim, aí ele complicou, né? Porque, muito de leve, ele chegou no chefe da heróica família e disse solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca antes sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, tuas culpas. Gente, vamos voltar depois à tristeza, mas vamos falar nisso que esse demônio incutiu nesse homem. Culpa. A culpa, gente, é muito boa a culpa. Por quê? No momento que a gente sabe que nós culpamos, somos culpados, nós temos o quê? Consciência do que fizemos errado e podemos reverter isso, ou pelo menos não praticar mais os erros. Mas a culpa te gera depressão. E a depressão gera remorso. E o remorso gera obsessão. O que acontece com isso? A culpa é para ser estudada e só. Fomos culpados, sim, erramos. Não vamos errar mais. Pronto. É só isso que se vive na culpa, mais nada. No momento que começa, como este pobre homem que recebeu essa... eu sou culpado, eu sou culpado. Culpados todos nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui para aprender e a gente aprende, na maioria das vezes, com os erros. Resta a gente ser inteligente e dos erros a gente tirar o que a gente precisa aprender para não cair na armadilha da culpa e do remorso e da depressão. Uma culpa que fica mortificando a pessoa leva a gente até o suicídio. Então, vamos deixar esse negócio de culpa e vamos tocar a vida para frente. É isso que o mestre nos fala. Vamos tocar adiante. Vamos contar o resto da história. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso, para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante que admitiu a incapacidade do reerguimento, recusou a alimentação do corpo. Deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu todos os colaboradores da crença e do amor, um a um, sem a necessidade de outra arma que não fosse a pequena sugestão da tristeza. Aqui, eu deixei esse último item, porque a tristeza, gente, todos nós temos. Quem é que não tem tristeza? Todos. E a tristeza é vamos dizer assim, a tristeza exacerbada é uma doença que se instala na psique da gente, que se instala na alma. Ela não é material, nós não conseguimos pegar a tristeza, a gente só consegue sentir a tristeza. E sentir a tristeza é muito dolorido, porque é uma ferida e não tem nada para suturar aquela ferida. Então, a tristeza, a gente nota que todo mundo perde emprego, perde dinheiro, às vezes perde a casa, às vezes um desamor, né? Ou foi traído, ou foi traída, né? E a pior de todas, perde um ente querido, perde um marido, perde um filho, um pai, uma mãe. E aí? É triste? Claro que é. É dolorido? Mas e como é dolorido? Só que tem uma coisa. O segredo da tristeza é não viver a tristeza, não comer a tristeza. Porque senão a tristeza se instala dentro da gente e a primeira coisa que nos vai fazer, o que é? Desânimo. A segunda coisa que vai fazer é autopiedade. Aí nós ficamos com pena de nós mesmos. Diminuímos todas as nossas defesas. Inclusive adquirimos doenças em função da tristeza.
Depois outra coisa, aqui nós temos uma coisa chamada o Consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos ensina o quê? Que nada é para sempre. Nós somos eternos, somos imortais. Nosso destino é felicidade. Perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos, mas nós não perdemos. Eles só viajaram, estão no outro mundo e brevemente nós vamos nos encontrar, muito mais breve do que a gente pensa. E vamos seguir todos adiante. Porque essa é a vida que Jesus nos conclama a seguir adiante, a fazer o que nós temos que fazer, esquecendo a tristeza. Não vamos trabalhar em cima. Quando a tristeza começar a vir, pega um livro bom, vai ler, escuta uma boa música, né? Vê um filme divertido, se afasta de notícias ruins da televisão, tá cheio, os jornais estão cheios de desgraça. Para um pouquinho de ver isso aí, porque o mundo tem um lado belo. Caminha na rua, de vez em quando olha para cima, vê o céu, vê as árvores, escuta o canto dos pássaros. São coisas que a gente... Ou então no próprio serviço, seja ele qual for, humilde ou não, mas se ocupa com amor naquilo ali. Tem gente que diz, eu não gosto do que eu trabalho. Não pode pensar assim. A gente tem que pensar assim, eu gosto do que eu faço e eu vou fazer o melhor. Não é o que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer o melhor. Porque aí fica muito mais fácil de vencer e a tristeza não chega na gente. Para terminar a nossa historinha aqui, interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. O que Jesus nos manda fazer aqui? Trabalhar. Não tem nada melhor para vencer a tristeza do que trabalhar. Trabalhar aqui, trabalhar no próprio serviço, trabalhar no bem, trabalhar. Eu estou aposentado agora. Vai ocupar. Sempre tem gente necessitando, pedindo alguma coisa. Vamos se doar, gente. É assim que a gente vai crescer. É assim que Jesus vai estar com a gente. Eu me emociono com uma história minha. Eu vou dar como exemplo. Os amigos aqui já sabem. Eu perdi uma filha e foi muito triste. Mas sabe como é que eu descobri que eu podia vencer a depressão que estava me atacando? Trabalhando. Eu tinha tempo para me aposentar e fiquei mais 8 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque essa tristeza passou a ser uma saudade, que eu tive tantos momentos felizes, só me lembrava dos momentos felizes. Pronto. Terminou a tristeza, terminou a depressão, terminou tudo. O segredo da gente é esse, é trabalhar. Se a gente trabalhar no bem, tá? Se associa uma casa espírita, vai para um hospital, tem tanto jeito de ajudar um vizinho. Melhor ainda, começamos a ajudar na família. Na família que estão os maiores problemas. É onde a gente precisa estar junto. É ali que a gente tem que se doar. E é isso o segredo de tudo. Então, espero que todos saiam daqui dispostos a trabalhar. Muito obrigado. É um bom convite, né? Até me lembrou que diz que o pai não descansa nunca, né? Então, se Deus não descansa, por que nós vamos descansar? Depois dessa exposição em que a gente foi convidado a uma boa reflexão, nós vamos fazer agora uma prece. Eu convido a todos que, confortavelmente, se quiserem fechar os olhos, pensar agora nos nomes que nós deixamos nas caixinhas, daquelas pessoas que estão passando por algum problema de saúde ou na vida, daqueles nossos irmãos que já voltaram para casa, que já estão no outro plano. E como disse o colega também, em breve nos encontraremos e vamos matar essa saudade. Então que a gente possa agradecer a Jesus, agradecer ao anjo da guarda de cada um de nós que nos conduziu até aqui hoje, que a energia dessa prece que todos nós agora fizemos possa alcançar os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa nos trazer dentro do nosso merecimento
saibamos entender o momento que é de Deus, como disse a mensagem inicial. E se nós soubermos o tempo de Deus, nós vamos esperar trabalhando, rezando, estudando, ajudando e agradecendo. Então que o Divino Mestre nos banhe hoje com sua paz, com sua cura, com seu amor, com a sua luz, e que voltemos para os nossos lares com a sensação de que podemos mais, que nós temos um Deus acima de nós que pode nos dar muita força, mas que também depende de nós o primeiro passo. Que assim seja. Que assim seja. Pedimos a todos que vão aguardar o passe que permanecemos em silêncio. Não é mais obrigado pela vigilância a máscara na sala de passe, mas quem quiser e não tiver, temos máscara aqui. E eu convido os colegas para passar ali agora para iniciar isso. E a nossa recepcionista vai passar as pessoas ao passe, conforme aquele que